Oi, gente, estamos começando mais um podcast Entre Fraldas e Cafés. Eu sou a Giana Pacheco, terapeuta do sono do bebê, casada, mãe de 4 filhos, gente? 4 filhos, não é bebê reborn, tá? São 4 filhos mesmo, reais. Estamos começando mais um episódio. Antes de tudo, eu queria aqui agradecer aos nossos patrocinadores desse episódio, a Calumínios, que tá aí desde o começo com a gente. Que faz alumínio, faz vidro, né? Veda janela aí para o seu bebê não acordar com barulho que vem da rua. Calumínios, muito obrigada pelo apoio de sempre. A Wellness Pilates, que é a Giovana lá do Estúdio Pilates, né? Pilates e musculação para você que é gestante ou para você que não é gestante ou que teve um parto agora, se quiser ir se exercitar, a gente indica demais o estúdio da Giovana, é maravilhoso. A gente já teve a Bruna, que não está aqui hoje, teve um imprevisto, não vai poder comparecer. A Bruna já fez Pilates lá, então é um apoio muito legal aí para quem tá gestando ou para quem teve aí um pós-parto, tá bom? Para ficar aí boa de coluna, né? Conseguir segurar o bebê, como é para segurar e não ficar aí com essas dores que toda mãe tem de tanto carregar bebê, tá bom? Muito obrigado, Gi, pelo apoio. O outro patrocinado é o Espaço Crescer, né? Que é uma escolinha que atende crianças de 0 a 5 anos, livre de telas, alimentação saudável. Eles fazem muito contato com a natureza, então é um espaço maravilhoso para você que teve bebê agora e não sabe onde colocar a sua criança. Vai lá, visita o espaço que você vai adorar. É um espaço maravilhoso. O Soninho Tranquilo, que é a minha consultoria do sono do bebê, que é super essencial aí para poder as mães conseguirem dormir, né, gente? Os pais também, cuidarem dos seus bebês com mais paz, harmonia, né? Não se sentir assim tão cansada aí com a maternidade, que a gente já sabe que é exaustiva, né? Então, dormir faz bem aí pra gente cuidar dos bebês também muito bem. Temos a Regiane Prado agora nesse episódio, patrocinando também, que ela é doula, inclusive ela está aqui com a gente, já vou apresentá-la para vocês. É isso, muito obrigada aos nossos patrocinadores. Bom, gente, sejam muito bem-vindas, minha gente. Está começando mais um episódio do Entre Fraldas e Cafés. E hoje o nosso papo é especial demais, porque vamos falar sobre o papel da doula no parto e no pós-parto. Mas também vamos ouvir a visão de uma mãe que viveu essa experiência na pele e que teve sua história transformada por esse acompanhamento. Então, se você é gestante, tentante, mãe ou simplesmente ama esse universo materno, fica aqui com a gente porque este episódio está imperdível. Ela é doula, apaixonada por acolher mães desde a gestação até os primeiros dias com o bebê. Com sua escuta, seu cuidado, sua presença, ela ajuda mulheres a viverem um parto mais consciente, humano e seguro. Regiane, seja muito bem-vinda ao Entre Fraldas e Cafés. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço. E para deixar esse episódio ainda mais especial, temos aqui também uma mãe que viveu todo esse processo acompanhado pela Regiane. Ela é fotógrafa, mãe de 2 meninas e foi justamente na gestação da sua caçula que decidiu ter o apoio de uma doula. Uma escolha que transformou completamente sua vivência como mãe e como mulher. É a Carol Tcherma. Seja muito bem-vinda, Carol. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Obrigada. E vamos começar, né, gente? Estão preparadas? Sim. Então, tá bom. Rê, para começar do início, o que exatamente é uma doula, né? Muita gente não sabe o que é. Eu não tive esse privilégio de ter uma doula acompanhando meus partos. E eu tenho essa curiosidade. Qual é o papel da doula durante a gestação e o parto? Explica um pouquinho pra gente. Boa noite, gente. A doula, ela tem um suporte físico, emocional e informativo durante toda a gestação, que vai estender aí para o trabalho de parto, né? A maioria tem uma intenção de ter um parto normal. E então é esse trabalho emocional, físico e informativo, tanto no trabalho de parto, no antes, na gestação e no pós-parto também imediato. Então, tipo, é completão o negócio, Isso. né? Desde que a gestante ficou ali, soube que engravidou, ela já consegue ter saber como que vai funcionar esse processo, né? Do parto, o que ela pode esperar daquilo, que a gente chega na maternidade meio que, meu Deus, o que vai acontecer comigo, não é mais ou menos isso? Isso, é verdadeiro, assim, um planejamento, né? Então, a gente faz um plano de parto, a gente, né, conversa ali baseado naquela realidade daquela família.
Qual que é, né? Por exemplo, convênio, se é SUS, se vai ser particular, equipes. Então, a gente vai conversar sobre tudo e vai trilhar ali o caminho que ela vai seguir. Então, cada família vai ser diferente, né? Cada um tem suas possibilidades, seus desejos, seus medos, suas condições. Então, baseado no que ela pode, no que ela quer, a gente faz esse planejamento, né? Então, é muito baseado na informação, né? Esse plano de parto. Então, estudar o melhor hospital, a melhor equipe. Então, como eu estou dentro desses lugares, né? A gente está atendendo junto com equipes. Então, a gente consegue passar para elas, assim, uma visão do que esperar, de como funciona, que a maioria não tem, principalmente que é de primeira viagem. Sim. Não tem noção ou fica só muito restrita, né? Ai, o meu médico só falou desse lugar. E às vezes não, às vezes ela tem um leque de opção, né? De outra opção de hospital, outras opções de médico, de equipe, enfim, a gente indica, fala como funciona. E a pessoa tem como escolher, né? Vamos dizer assim, tem opção, né? De escolha. A gente fala que a doula, a gente só segura a escada, ela que sobe, tipo. Ela que vai tomando as rédeas ali do... Ai, que legal. Nossa, quem dera eu tivesse tido esse privilégio. Acho que na minha época não tinha isso aí, hein? E me fala uma coisa, o que te fez escolher essa profissão tão bonita? Faz 8 anos que eu sou doula, né? Então, foi na minha primeira gestação, há 10 anos atrás. Eu não conhecia também, Giana, não é a única, não. Eu tinha vontade de ter um parto normal, mas eu não tinha noção, assim, por onde se tinha que preparar. Tipo, na minha cabeça, se vai der lá, certo... Vai lá, se der, teve a criança e acabou. Isso, era isso. Tipo, vou contar com a sorte, Deus me ajude, vamos lá. Eu falo que Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, né? Então, tipo... conhecer, como eu falei, né? Você saber a realidade da sua região, que a gente não tem noção, muitas das vezes. E não sabia, assim, que tinha essa profissional, não conhecia nem essa palavra doula, tipo, não chegou até mim na época, porque eu sou um nome diferente, né? Eu sou dessas curiosas, assim, eu acho que se me falassem, olha, tem doula, eu acho que eu já ia, opa, quem é, né? Que é isso, né? Mas realmente, assim, para mim, parto humanizado era uma coisa muito longe, não tinha muita noção do que era ali. E só queria ter um parto normal. Tive o parto normal, mas depois eu descobri que teve algumas intervenções ali que hoje eu vejo como violência obstétrica, né, que foi desnecessária. E eu fiquei um pouco, assim, magoada, né? Traumatizada, assim. Eu falei, poxa, eu achei que... Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, porque eu tive uma visão boa, apesar do que foi feito, né? E eu falei, nossa, então era para ter sido melhor, né? Então teve muitos detalhes ali que não precisava. Sim. E aí que eu entrei num grupo, né, no Facebook, que tinha esses profissionais aí que eu descobri que tinha doula, descobri que tinha ali umas enfermeiras obstetras, alguns profissionais da área. E, tipo, eu já tinha parido, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu quero saber. Eu fui ali curiosa, e no que eu ia aprendendo, eu já ia também ensinando outras que estavam entrando, que era gestante. Na hora que eu vi, eu já estava totalmente nesse ativismo ali, tipo, que muito... legal! Você meio que começou ali tentando ajudar e trocando informações com outras mães, falando da sua experiência. Isso. Aí no que eu aprendi, eu repassava. Aí depois, logo eu já fiz o curso e já comecei. Ai, gente, sempre vem na dor, né? É igual comigo no sono também do bebê. Eu falei, meu Deus, quando eu tive meu filho, eu falei, eu preciso saber estudar isso aqui, porque senão... Aí parece que você encontra a luz, né? Tipo, a luz no fim do tudo. Fala, todo mundo precisa saber disso. Eu não sabia, mas as outras precisam. É isso. Aí você se sente naquela missão de... E ainda mais que o mundo hoje, as pessoas pensam que tudo é muito normal acontecer, né? É só você ir lá parir. É só você ir lá e amamentar. Coloca lá o bebê no peito e tá tudo certo, o bebê vai sugar e vai... Não é. O bebê tem que dormir. Vai lá, coloca o bebê no berço... Fecha o olho que ele dorme. Não. Não é, gente. Aí as pessoas, às vezes, romantizam muito, né? Fala que é assim mesmo, que com o tempo passa e, enfim, depois a gente acaba sofrendo sem precisar sofrer, vamos dizer assim, né? Igual com o parto, né? É assim mesmo, dói mesmo, é sofrido. Por quê? Não precisa ser sofrido. Não precisa Dor ser ele tem, mas a gente... Ameniza, né? Ameniza. Então, essas violências obstétricas é uma soma, né? Pra que somar? Algo que já tem uma dor fisiológica. Sim.
E, Carol, me fala uma coisa. Antes de viver isso na prática, né, com relação ao seu parto, você teve um filho que não teve doula, certo? Não teve acompanhamento de doula. São duas meninas, São né, duas que você meninas tem. que eu tenho. A primeira você não teve acompanhamento de doula. Aí, o que te fez procurar a doula no segundo parto? Na primeira, eu fiquei sabendo do papel da doula, mas eu não achei importante. Mas depois que eu passei o primeiro parto, aí... A dor sempre Aí eu vem, falei, né? cadê minha doula aqui no primeiro parto? E aí foi depois que a gente... O mesmo processo da Rê, praticamente, né? Eu tive algumas questões que eu só fui ver depois que eram consideradas também violências obstétricas. E aí esse suporte que eu acho que eu poderia ter tido na primeira, não ter tido essas violências, né? Viria com a profissional da Rê, né? A doula. E aí, depois que eu fiquei grávida, da minha segunda, né? A primeira coisa que eu fui fazer, eu vou ter uma doula, eu quero ter uma doula. E aí, foi quando eu conheci o trabalho da Rê. E aí, ela fez todo o acompanhamento e ressignificou mesmo o meu parto. Foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Eu tive um parto natural, da forma que eu queria. E muito disso é graças a ela. De todo o acompanhamento que ela teve com a gente. E o primeiro parto seu foi normal? Foi normal também. Mas aí teve a epísio, teve toques, assim... Desnecessários. E eram coisas, assim, que eu estava à mercê da equipe ali, né? Era pandemia, tava só eu e meu marido. E a gente estava ali naquela... Vulnerável, né? Mesmo, né? Teve até um enfermeiro que virou pra mim, eu tava, tipo, com 5 centímetros de dilatação. Ele falou assim, você não vai aguentar. Se você tá com tanta dor assim, você não vai aguentar. Meu marido já ficou, tipo... Foram coisas que eu tive, assim, a percepção de que... Depois, né? Enquanto a gente estava ali, a gente estava dependendo deles, vulnerável, igual você falou. E não sabia como que ia seguir. A gente tava ali, vivendo. Eu quero ter minha filha, foi a primeira, né? Então, eu quero ter minha filha, eu vou depender deles, estou dependendo deles. E aí, depois que tudo passou, a gente começou a colocar... E depois, conversando com a Rê também, a gente se situou no que a gente passou, né? No que foi. Olha só. E até o puerpério, né? Não, imagina, você tá lá, sofrendo. Eu nunca tive parto normal, tá? Meus 4 foram cesáreas. Mas eu nem consigo imaginar o que é uma dor de ter uma criança normal, gente. Olha, eu tiro o chapéu. Porque o negócio, o pessoal fala assim, que o negócio é pancada de dor, é maluco. Lógico que depois vem todo, você até esquece aquela dor, né? Pelo que o pessoal fala. Mas imagina você tá lá, com dor, com contração, teu marido preocupado com você, com o neném e tal, e aí alguém, não tem ninguém pra te apoiar, né? Foi exatamente isso. Ao contrário, desmotiva você, como se falasse, você não vai aguentar, não é isso que vai acontecer. E a percepção de dor é legal, porque assim, eu consigo entender que quando eu não tive o acompanhamento da doula, foi muito mais sofrido, realmente, igual você falou. Eu senti dor, eu senti, assim, totalmente vulnerável, totalmente... Foi sofrido. Largada, foi um parto né? natural, Largada, foi um né? parto normal, mas foi um parto muito sofrido. E eu não queria isso, né? Eu nunca quis isso. Eu queria um parto normal, mas eu queria um parto tal como foi o da minha segunda, o da Liz, com o acompanhamento da Rê. Então, a percepção de dor é muito diferente da que eu tive, que foi um parto sem acompanhamento, com os processos que a Rê faz, né? Massagem, óleo essencial, o carinho, eu um já ia carinho falar, mesmo, as palavras, né? As o palavras, emocional, né? Conta muito. Conta muito, tanto comigo quanto com meu marido, que também estava, né? No nosso parto. E, Rê, existe alguma contrariedade com a equipe quando a doula tá presente, a equipe médica e tudo? Ou tudo é combinado antes, assim, que você vai participar? Como que funciona isso? Como eles veem isso? Porque eu já li em algum lugar que tem hospital que dificulta a entrada da doula, a equipe fica meio assim, sabe? Existe isso mesmo? Existe muito. É muita resistência, a gente, em muitas instituições. Então, tem algumas, assim, que já tá mais alinhado, já tá caminhando, vamos dizer, para a humanização, que já entende que a gente tá ali para somar e não para disputar com ninguém ali. A gente tá indo ali para, eu falo, né, no geral de doulas, a gente tá ali em prol da mulher, né, porque a equipe que tá no hospital, ela tá com um olhar, uma visão técnica com a mãe e o bebê. Né? Então, é para a saúde da mãe e do bebê. Eles têm um plantão todo para passar. Então, não tem como
ficar centrada só naquela gestante, né? Então, ela vai ali, vai fazer, vamos dar um exemplo, vai fazer uma avaliação, vai ouvir um batimento, mas tá tudo bem, vai virar e você vai ficar sozinha, né? Ou sozinha, ou você com seu acompanhante. E quando tem uma doula ali, a gente tem uma visão técnica, mas também, né? Apesar de a gente não fazer nada técnico da parte de medicina, da enfermagem, mas a gente tem uma visão muito ali especialista na fisiologia. Então, a gente vai ficar ali quantas horas for necessária fazendo uma massagem, Você é focado, né? Ali direto, né? Com aquela pessoa, com aquela gestante, né? Isso. Então, quando a equipe, ela vê que a doula tá ali para somar, que ninguém vai ficar fazendo o nosso papel ali, que é um tempo, né? O trabalho de parto. Tem trabalho de parto que é mais de 10 horas, 15, 20 horas. Então, cada mulher tem seu tempo. Então, a gente fica ali para ela, nesse cuidado físico, né? Para ela. Preparando o ambiente, é uma luz, é um som, é o cheiro, é comer, é lembrar de ir no banheiro, de se alimentar, beber água. Então, esse cuidado contínuo mesmo. E a doula pode ficar o tempo todo lá, até o bebê nascer. Sim. Não tem limite de horário. Hoje, assim, a maioria, né? Tá tendo muita cidade que tem as leis de doulas. Então, sim, alguns, se não foi pela boa vontade, tá sendo pela lei. Então, é para ser, né? A gente entrar com o casal, né? Com a gestante. O acompanhante tá por direito dele também junto. A gente, né? Doula é doula, acompanhante é acompanhante. Não tem nada a ver, né? Porque você tá que ele não pode entrar, né? Existe lugar que fala, tem que escolher, né? Infelizmente. Que absurdo. Mas os lugares, vamos dizer aí, que até deixa. Então, tem alguns que tá mais evoluídos ali na humanização, que vê a gente como uma soma. Opa, legal, né? Acha que é positivo, sabe pelas evidências que a gente vai ajudar nesse trabalho de parto. Ter até um desfecho Você vai melhor. ter uma mãe mais tranquila ali, né? Mais segura. Ele sabe que a evolução talvez é mais rápida, a mulher tá mais tranquila, vai solicitar até menos da equipe. Exato. E aqueles que tem, né, olha como competição, tipo, ou como, né, tipo, está se metendo aqui, quem né, no nosso... tipo, que frescura. Sim. Tem essa visão de frescura, de não precisa, pra quê? Ou, né, um lugar que quer já intervir, quer fazer uma cesariana, não quer ter tempo, paciência, se é o desejo da mulher ter um parto normal. Alguns já querem acelerar e acham que a doula tá ali meio que para atrapalhar isso. Entendi. Também. Tá. E existe diferença para maternidade particular e para maternidade do governo com relação a essa questão da doula entrar? Ou os dois têm... O SUS também permite que a doula entre, é tranquilo? Depende mais mesmo da cidade, né, que é a questão de lei. E depende também mais de pessoas. Então, tem um lugar... Então, qualquer... Isso, tem um lugar que é, tipo, 100% privado, né, particular, que é super aberto, e tem uns que é super fechado. Tem SUS que ainda não entendeu também, tem SUS que até ganha de alguns privados. Entendi. Então, é isso que a gente faz, essa preparação. Que tem muita gente que não tem essa noção, né? Tipo, só porque é particular é melhor, só o SUS... É ruim? Talvez não. Né? Depende da onde, como. Tá. E me fala uma coisa, quais são os principais medos que as gestantes falam, assim, que tem quando vem até você? A dor, será? Do parto? A dor, ele é um deles. Tipo, que me procura, né? E pelo medo, a dor é um deles, sim. Tipo, nossa, eu vou estar com dor. Sabe que a doula tá ali para fazer esses alívios, né? Mas eu acho que o principal é da violência obstétrica. Né? De não saber. É o medo do desconhecido. Né? Então, tipo, eu tenho medo do que eu não conheço. De alguém tá fazendo uma coisa que eu acho que possa ser certa e não é certa. Como a Carol falou, que depois, né? Às vezes vem aqui, me oferece uma coisa, eu vou negar. Eu não sei se eu vou negar e precisa, ou se... Entendeu? Então, é no medo do desconhecido, de ter alguém ali para fazer esse plano de parto, para... Né? No dia também do parto, a gente tá junto, às vezes a mulher tem essa dúvida, por mais que ela fez o plano de parto, né? Vem aqui, oferece alguma coisa, a gente tem um tempinho ali pra, né? tirar essa dúvida ali, e a decisão é sempre dela. Né? Nossa, que legal. E Carol, a Rê falou dos medos.
E você, quais eram os seus maiores medos antes do parto da sua caçula? Eu já vim traumatizada. Você já estava Eu já estava traumatizada? traumatizada, eu preciso de um apoio, eu preciso ter alguma segurança. Qual que é a diferença das suas filhas de idade? Uma tem 5 e a outra vai fazer 2 aninhos. Ah, tá. 3 aninhos e pouquinho. Quase Bem diferente. pertinho, né? Uma da outra. E o meu medo era passar por tudo de novo. Eu falei, eu não posso passar por tudo de novo. Eu quero ainda ter o parto natural, mas eu quero ter um parto natural tranquilo. Eu preciso de alguém comigo. E foi a Rê. Graças a Deus encontrei. E qual era o maior medo que você tinha de passar por violência obstétrica Isso. novamente? Era o medo. De ficar à mercê da equipe. De ficar como, sei lá, passar por tudo mesmo. Vulnerável, tudo, né? Tudo mesmo. Que eu havia passado. Então, Você teve parto natural no hospital? isso. Dali, sim. O primeiro da Maitê foi induzido. Aí foi Ah. normal induzido. Tá. Cheguei com 3 centímetros de dilatação, eles falaram, vamos induzir, você não tá em trabalho de parto, vamos induzir. Não Aí tá, foi a não tá tendo medicação, não tá tendo dilatação, contração, tipo, não tá nem tendo nada. esperava Foi nem nada. tempo. É. O meu foi tempo, tipo, você tá com 3, fiquei 1 hora lá no hospital, não tá evoluindo, vamos induzir. Aí, vamos induzir, né, a gente tá aqui, vamos fazer o que a equipe tá passando pra gente. E eu não queria passar por tudo de novo, né. E teve algum momento específico que você percebeu que a presença da doula estava sendo um divisor de águas, assim, no seu parto da sua caçula? Algum momento assim? Na verdade, foi o acompanhamento inteiro, né? Da né? Rê. Os encontros que a gente teve, né? Orientações sobre fazer o plano de parto. No primeiro, a gente não fez o plano de parto. Então, ela fez o acompanhamento e a instrução da gente para antes, durante e depois. Então, isso foi muito importante. A gente, quando, por exemplo, na minha primeira, eu fui e tive conhecimento de tudo. Eu entrei na internet e tinha conhecimento de tudo. Mas não, a Rê foi nos direcionando, assim. A gente vai por Com esse estratégia, caminho, né? a gente vai por esse caminho, você não quer passar por isso, então a gente vai fazer isso. Vamos fazer um plano de parto, vamos... Ela fez toda a orientação que a gente precisava ter para a gente ter segurança. Então, tanto é que quando a gente foi ter a minha segunda, a gente já foi mais seguro. Ela estava do nosso lado, a gente tinha o apoio dela. Se qualquer coisa surgisse uma dúvida ali do que a gente vai fazer analgesia ou não vai, a Rê tá ali com a gente para ajudar. E foi isso que aconteceu. A Liz, ela não estava encaixada. Então, todo o percurso que eu fiquei no hospital, a gente precisava fazer exercícios, né, Rê? E se eu tô sozinha, eu ia ficar parada. Eu não ia ter a vontade de fazer o exercício. E a Rê, não, vamos, de madrugada, Incentiva, né? vamos fazer o exercício. Você precisa entrar em trabalho de parto, vamos trabalhar. E aí, ela vinha com óleo essencial, vinha com massagem, vinha com posições. Eu lembro que a gente brinca, né? Eu virei de ponta cabeça, mas era porque é fisiologia, né? Que ela tem um conhecimento e que ela passou e que foi fundamental para a Liz encaixar e ela vir de forma natural. Eu lembro que o parto da Carol, ele era um dos que estava o bebê bem mal posicionado. É desses, assim, que acontece muito cesarianas. Tipo, dilatou, mas não nasceu, ou tava alto, né? Não tem muitas essas histórias. Ah, tem a ver isso? Tem. Então, quando não tá assim bem O posicionadinho... da Cá não era nem só alto, dela tava girado mesmo, assim, era um bebê que, a gente fala em OS, né? Um bebê que tá totalmente com a posição, tipo, ao contrário do que era para estar. Tava já de ponta cabeça, né? Que é a cabecinha para baixo, que é o que a gente espera, né, mais. Mas esse giro o bebê não fez ainda. E ela tava querendo entrar em trabalho de parto, mas o bebê ainda tava, assim, bem mal posicionado. E aí, por isso, né, dos exercícios esse exercício a invertida, né, que é a ponta cabeça. Ai, que É legal. Para posicionar mais rápido. Aí o bebê conseguiu. Aí começa a dilatação, tudo vai mais rápido. Aí o parto. Ai, porque gente. daí entrou no caminho deve mesmo. ter muita mãe que sofre, que fica com 24 horas de trabalho de parto, 48 horas de trabalho de Porque parto, se às você vezes não por causa faz disso. nada, se não faz nada, fica. E Espera a o equipe tempo, não vai pra fazer- cesárea. É isso aí. Olha só, aí o bebê fica lá em sofrimento, né? Não tem o sofrimento fetal, né? Que Se não fala. monitorar, ainda pode acontecer isso. É importante monitorar. E esse plano de parto seria o que exatamente? Você consegue dizer exatamente como que seria? O plano de parto, ele é um documento que a própria OMS recomenda faz mais de 30 anos. Então, ali você vai colocar seus desejos, seus medos, o que você quer, o que você não quer, baseado no lugar que você está indo. Então, tipo,
Então, nesse encontro que a gente faz, né? Eu dou um modelo do plano de parto e a gente vai um por um, né? O que é a analgesia, o pós e contras dessa analgesia, o que você tem a ganhar com ela, o que você tem a perder. Não só dela, né? Vários intervenções, né? Quando ela é necessária, quando ela é desnecessária, qual o momento que aquilo ajuda, qual o momento que atrapalha. Então, tudo você já vai... E ele serve como um guia, né? Então, a gente conversa ali nesse dia e a mulher fala, opa, né? Eu tenho como se fosse um guia aqui para eu estudar mais a fundo de cada um. Nossa, será que essa analgesia realmente é uma boa eu solicitar ou é uma boa eu esperar? Então, ela tem esse guia. E para a equipe, né, pela a recomendação da OMS, é o quê? Que qualquer equipe que atender esse parto, então, sendo plantão, sendo particular, né, o plantão, na maioria das vezes, é aquela equipe que você vai conhecer ali na hora. Então, você não tem noção de quem que é o médico, a pediatra, a enfermeira. Então, a equipe toda vai pegar esse plano de parto e vai ver ali suas preferências. E ver mesmo? A maioria hoje tem lido mais, né? A maioria tem pego... Já vira rotina isso, mesmo. Fica junto com o prontuário, né? Então, ela é interna, aí, vamos supor, trocou plantão, né? O médico vai embora, o outro que entra tá no prontuário junto, plano de parto. Então, ele já vê ali que ela tem um plano de parto e já tá mais alinhado ali o que fazer ou não fazer, ou o que perguntar antes de fazer. Então, é mais ou menos isso. Entendi. E quais técnicas de alívio? Me perguntaram isso. Quais são essas técnicas de alívio da dor que você costuma usar no trabalho de parto? Tem respiração, os próprios posicionamentos. Então, os exercícios, né? Quando um bebê, por exemplo, está mal posicionado, a gente tenta ali ajudar fazendo o exercício. Então, teoricamente, o bebê encontra o caminho e faz esse alívio de dor, né? Então, às vezes, a mulher tá... né? Tem equipe ainda que fala, fica só deitada do lado esquerdo. Então, você tá deixando essa pelve fechadinha, né? Um bebê que precisa girar, que precisa descer. Então, só de estar ativa, né? Por isso que a gente fala que é um parto ativo. Só dela estar ativa, caminhando, fazendo uns movimentos que a gente dá uma orientada ela fazer com o quadril. E isso o bebê já vai fazendo essa descida e nisso ela vai tendo esse alívio de dor também. Tem a imersão de água quente, né? Banheira. Se não for possível, tem chuveiro, que ajuda muito. Eu já ouvi falar muito do chuveiro. Chuveiro quente, assim, eu acho que é um dos melhores. Água quente. Tem a aromaterapia, né? Que é os óleos essenciais. Legal. Que também entra tanto nessa parte emocional, né? Que às vezes a mulher ou tá tensa demais, ou ainda não tem aquela entrega, então a gente entra com os óleos que faz essa entrega. Então, ela conseguindo relaxar, né? O próprio óleo também para relaxar a musculatura, então também entra como esse alívio de dor. Gente, imagina antigamente, né? Que as mulheres tinham filhos, né? Antigamente, ali de qualquer jeito, e tinha uma parteira, e a parteira ia lá. Até perguntaram no Instagram, você viu, né? Se tem diferença da parteira. Em casa você faz parto? Em casa, como que funciona? Também, se for o planejamento da família. Então, como eu falei, né? No plano de parto, nesses encontros que a gente faz. Então, se é uma família que tem uma intenção de ter um parto domiciliar, a gente estuda esse parto domiciliar. Essa possibilidade. Isso. Então, a doula não faz parte, na verdade. A parteira fazia, né? Mas a doula não faz, isso, né? A parteira, o que ela era, né? Ou ainda tem em as alguns parteiras lugares, tradicional, né? E tem as parteiras que a gente fala de formação, que é as obstetrizes, enfermeiras obstetras. Legal. Elas são as parteiras atuais. Elas estão, né? Elas têm a qualificação ali para a parte técnica, né? Então, ver batimento, fazer toque, pressão, tomar condutas técnicas, né? Tanto médico, tanto enfermeira obstetra, obstetriz, parteira. A doula, ela não faz essa parte técnica. Então, a gente fica realmente nesse cuidado emocional. Então, onde que todo mundo tá olhando, vamos dizer, só pro bem-estar ali do feto, do bebê, né, da mãe. A doula tá cuidando de uma luz, do ambiente, do conforto físico mesmo e emocional da gestante. Então, se é domiciliar ou hospitalar, onde ela escolher, a gente tá. Mas aí precisa de uma equipe realmente técnica para fazer esse parto. Exatamente. Aí escolhi um parto domiciliar.
Às vezes ela já tem equipe que ela já tá, né, pesquisando, procurando, ou já até contratou, ou se ela ainda não tem, não sabe, a gente faz essas orientações também da equipe. Precisa pelo menos ter 2 enfermeiras obstétricas ou obstetriz, então são 2 parte técnica e mais a doula, que é do conforto. Não precisa exatamente ter um médico. As Não. enfermeiras obstétricas, elas já têm Isso, essa já tem qualificação para fazer, Isso. né, o parto. Elas já estão habilitadas para o parto domiciliar. E por lei é tranquilo, assim, fazer. Você pode fazer no hospital. Você tem essa opção, no caso, Sim. né? Legal. E, Carol, você lembra de alguma técnica ou momento em que você se sentiu, assim, mais segura, acolhida, graças à presença da Rê no seu parto? Assim, uma coisa marcante que, pra você, quando... Acho que desde a hora que a gente entrou mesmo na sala de parto, ela já foi com orientações. E a todo momento ela tava, Carol, quer comer alguma coisa? Carol, você tá sentindo alguma coisa? Ela fez massagem para aliviar a dor, essa parte que ela falou também. Então, foi muito importante para eu me sentir mais tranquila, relaxada. E no possível, né? Que eu e meu marido, eu estava em transe e meu marido desesperou. Desesperou, o que eu faço, o que eu faço? E a Rê falou, calma, tá tudo bem, é assim mesmo. Então, pegou também na mão dele, que era a minha rede de apoio, assim, também emocional. E aí, ele ficou mais tranquilo e já também, eu acho que até o ambiente, né? Seu marido gostou? Gostou. Do trabalho, gostou, né? Ele agradece. Sentiu mais seguro, né? A gente não planeja ter outro, mas se a gente, por acaso, tiver, a gente vai ter, com certeza, um acompanhamento da dona. Porque foi muito diferente. Muita diferença, né? De um pro outro. outro. E, Rê, me fala sobre o pós-parto, né? A gente tá falando aqui muito do antes, do momento da hora que vai ter, mas como que é o pós-parto, né? Como é o seu trabalho de apoio para a mãe nesse período do pós-parto? A gente vê que existe um choque, né, para muitas mulheres depois que tem o bebê, fala assim, e agora, né? O que eu vou fazer? Como que é esse trabalho do pós-parto? Um dos encontros que a gente faz na gestação é voltado para esse pós, né? Que fala assim que é tão importante quanto, né? O parto, ele dura ali um dia, mas o pós-parto, né? Não é só 40 dias também, às vezes pode ser muito mais. Então, a gente faz um encontro voltado só para isso, né? Que é, vamos dizer, um plano de pós-parto. Então, a gente conversa sobre tudo, né? A rede de apoio que ela vai ter, se ela tá contando com isso, com quem que ela conta, né? Se é o marido que vai conseguir a licença e vai estar ali junto com ela, se vai ter uma ajuda extra. E falamos, né, o que a gente mais foca é a amamentação, que é um dos os principais desafios, né? Que a amamentação é onde também a maioria pega mais o emocional, né? O pós-parto já não é fácil, né? Essa queda hormonal, a mudança da rotina, o bebê que não dorme, e mais um peito doendo, né? Em alguns casos sangrando, em alguns casos o bebê chorando porque tem fome e a mulher tá cheia de leite e não consegue dar o peito. Sei bem. Então, a gente vem, assim, nessas várias situações, né? O que poderia solucionar em cada situação dessa. E depois esperar o bebê nascer para ver como que vai ser, né? E assim que nasce, eu tenho um pós-parto que eu vou até ela. Eu falo que o pós-parto, o chamado é dela, né? Então, tem muitas mulheres que assim que sai do hospital já chama. E algumas... você não marca, não deixa marcado essa visita. Não deixo marcado porque eu falo que é muito... De cada um. Depois do parto. Tem umas, momento, então, né? falo assim, a gente vai se falando. Então, tem umas que já chega, o bebê não tá mamando, tá desesperada, eu já combino, a gente já vou. Algumas, ele tá tranquilo, eu vou me reorganizar aqui na minha rotina, a gente marca na semana que vem. Legal. Mas aí a gente vai conversando para garantir que você trabalha também com aleitamento materno, né? Sim. Legal. Aí a gente confirma e faz essa parte da consultoria também. Show. E, Carol, como foi o seu pós-parto? Fala pra mim aí da sua caçula, né? No caso, depois que ela nasceu. Você sentiu diferença no emocional e no físico por ter tido esse suporte, né? Durante o parto, o pós-parto? Eu acho que mais na parte emocional. O físico, assim, ele tava recuperando, mas o emocional eu achei que ficou mais tranquilo. Assim, eu não vim realmente traumatizada, eu vim curada, teoricamente. E a Rê também, o acompanhamento que ela fez da amamentação. Tá certo que eu tinha vindo de mas eu vim, assim, totalmente sem informação da amamentação. E aí o segundo também, ela fez essa parte e foi mais tranquilo, foi mais leve, né? Lógico que teve
tem o processo hormonal, tudo, que a gente fica mais vulnerável também. Mas ter esse acompanhamento foi muito importante, né? A gente fica mais leve, confiante, mais confiante, né? mais segura, mais calma, talvez. Isso é importantíssimo para o pós-parto, né? Porque você chega com o bebê chorando, morrendo de fome, gritando daquele jeito. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo com essa criança? O que eu faço? Aí você vai, tenta colocar para dormir, chora. Aí coloca no peito, chora. E aí você dá pro marido, chora. Aí o marido devolve e fala que tá com fome. Não é assim, gente. Aquela confusão. E aí você tem calma, né? No momento assim. E esse plano de parto também pro pós-parto, para você falar o que está por vir também. Falar para aquela gestante, principalmente quem é de primeira viagem, né? O que pode acontecer, que é normal acontecer aquilo, né? O que ela pode esperar para o que vem depois. Que momento ela precisa pedir ajuda. Isso. Né? Tem isso também. Ela conseguir, até o acompanhante, que os encontros a gente faz junto com a maioria das vezes o acompanhante é o parceiro, né? Em alguns casos é mãe, mas quem tá ali com ela, né? Então a gente faz esse encontro com ele junto. O que ele pode ajudar, o que atrapalha, o que ajuda, o que atrapalha. Tem até uma pergunta aqui, ó. Quais são os erros mais comuns que as famílias cometem ao tentar ajudar uma puérpera? Todos, gente. Não, desculpa, não é, gente. Eu acho que é o pitaco, né? O famoso pitaco. Aquilo assim, eu fiz, você também tem que fazer. Eu fiz e ele não morreu. Nem morri, nem o bebê morreu, né? Tipo isso. Ou aí comigo funcionou, com você com certeza vai funcionar. E cada família tem sua realidade, né? E tudo bem, a gente pode aceitar uma ajuda, né? Um palpite, mas assim, respeitar a decisão. Se você vai seguir, aí é a família que vai escolher, né? Se vai... E é legal ter essa orientação junto, como você falou, o marido, a avó, enfim, para poder ela ter o respaldo de uma profissional falando diretamente para ela, né? Porque quando é ela que fala, fulana, a doula, tal, falou isso, isso e isso. Se ela não te conhece, ela não ouviu de você, ela vai falar, não sabe de nada. Isso hoje em dia não é assim, não precisa. Na minha época não tinha isso e tal, não é? É isso que a gente escuta, né? Que elas escutam, geralmente. E isso só piora, né? A situação. Vem muitas coisas que não tem embasamento nenhum. Muitas coisas são mitos. Às vezes tem coisas que mais atrapalham do que ajuda. Mais atrapalha, né? Então, e é permitir a mulher maternar, né? Então, é a maternidade dela. Então, a mãe teve... A mãe da mãe, fala avó. A avó teve sua vez, sua oportunidade, a bisavó teve a dela, a tia teve a dela. E a rede de apoio, gente, é fundamental, super importante. Não tô falando que todo mundo vai deixar essa mulher, tchau. Mas é saber como ajudar, né? Perguntar primeiro o que ela precisa, né? Igual a psicóloga do episódio anterior estava falando. É isso daí. Ouvir ela, ouvir mais do que falar, né? E você querer dar algum conselho, tudo bem, mas respeitar se ela vai seguir ou não, aí cabe a eles a decidir. Ajudar de outras formas também, né? Às vezes a mãe precisa tomar um banho, você segura o bebê um pouquinho, ou vai lá lavar uma louça, enfim. Porque às vezes tem gente que vai lá só pra dar palpite e não ajuda em nada, né? Isso não é o que a gente quer. Senta e não faz. Dá pergunta pelo cafezinho, né? Tem cafezinho? E a mãe que recém-parida que tem que ir lá fazer. Gente, é isso aí. E, Carol, você sentiu apoio ou pressão da sua rede de apoio? Como que foi isso aí? Como que foi isso pra você depois do pós-parto? Eu acho que a primeira foi muito mais, assim, pressionada, assim. Era pandemia, era... O primeiro parto. Mas o segundo eu acho que foi mais tranquilo. Até porque eu acho que eles estavam também mais tranquilos com a Rê, com a gente, né? Então, depois ela foi lá... Minha mãe, eu acho que tava, né, Rê, quando você foi. Então, ela já tava, assim, mais tranquila. Eles estavam conscientes que eu também tinha um apoio se eu tivesse alguma dúvida, né? Ela tem a Rê, ela pode mandar mensagem. Manda mensagem. Minha mãe às vezes falava, manda mensagem pra Rê, será que é normal? Que eu lembro que eu tive um coágulo muito grande no pós-parto, né? E aí eu mandei, Rê, será que é normal? E aí a Rê falou, não, é super normal, é tranquilo, é do processo mesmo do seu corpo. Então,
essa informação que a gente, assim, não sabe, que a gente não tem conhecimento, é importante, né? A Rê tá passando no pós. Então, e a gente ficou tranquilo. Senão eu já tinha ido pro hospital com criança, com Aquela confusão, aquela loucura. né? Sem necessidade, duas crianças, né? um recém-nascido. Então, Sem quando ela falou que é normal, a necessidade. gente já... é normal, tá Ai, tranquilo. gente, coisa boa, né? Eu sempre falo, se você puder ter no parto doula, depois consultora de amamentação, depois consultora do sono, você tá com a sua maternidade esse 50%, Tranquilo. não fica perfeita, porque a maternidade sabe que é sacrifício mesmo. Uhum. Mas se você minimiza essas coisas, assim, você tem 50% de alívio. Deixa muito muito mais leve. É ter o direcionamento, muito né? Porque você tem assim, você tem muito conhecimento. A rede social, ela te dá muito conhecimento. Você vê uma coisa, vê outra, vê outra, vê outra, vê outra. Você quer trazer tudo pra você. Uhum. As profissionais, não. As profissionais vão te Tem um direcionando. método, né? Tem um Tem método. tudo, Conforme a sua estratégia. realidade, igual a Rê falou. Muito legal. E Rê, me fala uma coisa, como identificar os sinais que a mãe tá precisando de mais de apoio emocional? Você consegue identificar quando ela tá precisando de mais apoio emocional? Como que você vê isso, assim? Você já percebe, essa mãe aqui vai precisar de um apoio emocional mais intenso, vamos dizer assim. Aí você até conversar com o esposo, né? Sim. Que às vezes o esposo não tá conseguindo lidar com aquilo. A maioria chora bastante, né? Então você vê que é um choro mais em excesso. A gente até pergunta, né? Se tem uns momentos que ela, né? Que tem aquelas ondas, né? De melancolia e também daquela de felicidade. Ai, que neném, de apaixonada, né? Que tem, né? Essas ondas, apesar que a maternidade tem muitos desafios, mas tem aqueles momentos da gente cheirar e ficar ali, né? De satisfação. E aí você vê que né, às vezes não tá tendo muito esses momentos, ela tá muito só na melancolia, só no choro. Você vê que no posicionar o bebê tem uma dificuldade também, você vê que tá mais tensa, coisa, né, questão de corpo, de postura, que você tenta ali até fazer uma massaginha no ombro, né, relaxa, e a pessoa não consegue relaxar. E ela vem com muitos medos, às vezes, né, ela verbaliza alguns medos, assim, que às vezes mesmo você falando, e ainda ela tá presa naquilo. Aí a gente já percebe que tá diferente, assim. E quando tá muito intenso essa questão emocional, você indica procurar profissional? Sim. A gente sempre faz uns encaminhamentos, assim, tanto para profissional, né, psicóloga, né, que é mais pro emocional, que a amamentação, puerpério é muito emocional. É muito emocional, né? E tanto para outros, né? Tipo fono. Então tem alguns casos que a gente foge da nossa alçada ali, que precisa dessa ajuda extra. E tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante, né? Que é bom a gente saber quando é o melhor momento para contratar uma doula. Fala assim que enquanto não nasceu ainda há tempo. Mas é claro que conforme o quanto antes melhor. Né? Então, eu descobri que eu tô grávida. A maioria vai me procurar no segundo trimestre. Não? Primeiro, tá toda extasiada ali com a gravidez, com a notícia. Contando pra todo mundo, ultrassom. O que vai ser, qual que é o nome, chá revelação. Tá nesse momento ainda. Aí chega no segundo trimestre, aí que dá uma acalmada, né? Já descobri o sexo, já descobri o nome. Aí falei, e agora, né? Tem que sair. O que será de mim? O que eu faço? Aí a maioria me procura nesse segundo trimestre. Mas o quanto antes é bom, tanto para garantir a data, né, que não é muitos que eu pego. Né? Então, tem uma média de uns 2 por mês, até por qualidade mesmo, até para a própria gestante, né? Eu consegui dar uma entrega melhor. Para ela garantir a data prevista dela, né? Que eu vou conseguir pegar. E tanto para ela ter esse tempo também para digerir tudo que ela vai aprender, né? E ter as escolhas. Então, conforme mais tempo ela tem, mais tempo ela tem para ter uma escolha mais consciente. Então, quando fica muito perto, talvez fique um pouco mais... tipo, talvez ela já vem com algo já mais decidido já na cabeça, né? Já vai ser tal lugar. E pra gente trabalhar isso, e talvez aí é mais difícil de mudar, né? Mas é mais esse tempo de construção. Né? O ideal, então, é por volta de 6 meses de gestação, por aí. A maioria pergunta procura nesse tempo, mas o ideal é até antes. Tipo,
ali no começo Até porque tem que mesmo, se preocupar com enxoval também, né? Não vai só... Nossa, eu lembro que eu tinha uma preocupação tão grande com enxoval. E eu falava assim, eu pesquisava umas coisas na internet, meu primeiro filho, né? E eu já pensava que sabia de tudo, né? Aí na hora que veio a criança, você fala, meu Deus, Onde eu vim não parar? sei de nada. Impressionante. Se preocupa mais com enxoval. Se preocupa com as enxoval, coisas, né? Eu também fui essa quarto. mãe. Primeira viagem, né? Geralmente é Mãe de assim, primeira né? viagem. Aí depois você vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, você fala, dorme no mesmo berço, dorme não sei o quê, né? Não precisa de quarto, fica aqui, não precisa de decoração nenhuma, esse berço aqui do jeito que tá mesmo, enfim. Mas eu sempre falo, se a gente tivesse essas informações antes, eu que tive filho há bastante tempo, nossa, é transformador, muito mais leve, né? E me fala uma coisa, acompanha só cesárea, ou só parto normal, ou cesárea também? A cesárea também. A maioria que vai procurar, claro que ela tem a intenção de ter um parto normal, né? Acho que nunca procurou alguém que, eu quero que você acompanhe a minha cesárea, já tá marcado. É? Acho que não, porque no Brasil, eu falo, se você querer a cesárea é mais fácil, né? Você só agendar, né? E você não é a protagonista ali ativa do processo. Então, o médico realmente ele é já ele. vai, já faz e já Isso. era. Então, você só, né? E o parto normal, não. Isso depende muito, né, do nosso preparo. Tanto emocional, tanto físico, tanto, né, saber o informativo, né? Aonde, como, o que eu quero, o que eu não quero. E no dia do parto, a mulher que tá ali é protagonista, né? Ela que tá ativa, que ela que faz o parto dela, na verdade, né? Então, fugiu até a pergunta da cesárea. Da cesárea, se você acompanha também o parto. Então, muitos partos, assim, eu falo, 85% de ser um parto normal, né? A OMS fala que 15% de mulheres que vão precisar de uma cesariana. Então, né, a gente tem 85% de chance de ser um parto normal, vamos dizer, de dar certo que ela está se preparando. Então, a gente foca nisso, né? Nessa chance maior. E lá no final que a gente vai vendo que talvez algum vai seguindo algum caminho diferente. E tá tudo bem, né? A maioria das cesáreas que eu acompanho é intraparto. Então, a mulher, ela até entra em trabalho de parto, ela tá no processo ali de um parto normal. Aí, alguma intercorrência ali vai fazer o desfecho final ser cesariana, né? Não ser via vaginal. E eu entro na sala e acompanho também. Então, nesse momento tenso ali. E na hora desse momento de falar, olha, não dá pra gente fazer o parto normal por causa disso, você já vai, já orienta, fala. Porque a pessoa fica meio que decepcionada, né? Algumas porque ela queria tanto. Algumas até duvidam um pouco, assim. Tipo, será que é mesmo? E aí que vai lá, a gente olha no olho e fala, a gente quer seu bebê, né? É seu bebê bem. Você bem, e esse é o propósito final, principal, na verdade, né? Então, você tentou, tá tudo bem. Elas dão uma respirada e aceitam, e a gente lembra, olha, agora vê o bebê, vê o rostinho. Né? E você, geralmente, quando acontece isso, né, que não vem um parto normal, você também tá de acordo com a equipe médica, eles te explicam, olha, não vai dar, assim, explica pra ela. Você já sabe que realmente aquilo não é coisa de médico que quer logo ir pra cesárea, né? Já teve algumas vezes, assim, que você vê, principalmente no começo, né, quando eu comecei a acompanhar, assim, alguns casos, assim, que eu questionava, assim, será? Mas tem uns casos que é muito claro, assim, tipo, não, realmente é necessário, tanto que né, na escuta de um batimento que eu mesmo escuto ali e ver que não tá legal, né, que a profissional avaliou na minha frente, você vê que não... ou a pressão, né? Alguma oscilação de pressão muito grande. E me fala uma coisa, na visão de vocês, agora para as duas, quem pode se beneficiar do trabalho de uma doula, mesmo não tendo um plano de parto fechado? Eu vou... Fala aí. Eu falo assim, meu sonho é que todas as mulheres tivesse essa possibilidade, tanto no SUS, quanto particular, quanto fosse algo ali que pertencesse à equipe, que infelizmente ainda não é, né? E o hospital, ele oferece todos os profissionais, mas não tem a doula. A doula é a parte, a mulher que escolhe ter ou não ter e leva. Então, no mundo ideal seria, vamos dizer, né? A gente já pertencer àquela equipe, já de plantão que seja. Mas hoje, vamos falar na realidade, a mulher que quer muito ter um parto
normal, com mais informação, com mais preparo, e que ela vê que não tem condições, uma coisa assim, tem prioridades, né? Eu falo, às vezes eu vejo por mim, né? Como mãe do meu primeiro. Eu dei prioridades a muitas coisas supérfluas que eu nem usei. Então, hoje, se a gente tem esse olhar, a gente consegue, é algo assim que a maioria, né? Falando de nós, assim, a maioria, consegue pagar. Não é nada algo, nossa... Tipo, a gente consegue encaixar dando algumas preferências. Mas tem aquelas que é muito vulnerável, né? Que você vê que a pessoa que tá numa situação bem diferente, tem algumas dessas que chega para mim, né? Ele tá assim, assim, assim. Então, eu acho que, assim, muitas doulas conseguem facilitar, né? Em pagamento, em valor, em parcelamento. Tem doulas recém-formadas que conseguem fazer ainda trabalho voluntário. Então, você encontra, né? Você procura, tem aquelas que vai facilitar para o que a mulher precisa. Ai, que legal. Tá. Bom, estamos terminando, tá? Então, eu queria que vocês deixassem, Rê, se você pudesse dar um conselho para uma gestante que está com medo do parto, qual seria esse conselho? Ter a doula. Ter a doula, né? Não só por, né, não é puxando sardinha, mas é ter esse meio de trilhar, né? Então, falo por mim de novo. Né? Se eu tivesse essa opção desde o primeiro, eu não tinha passado por violência obstétrica. Teria sido uma experiência muito mais positiva. E no segundo parto que eu ressignifiquei. Então, tem muitas mães que chegam até mim que já teve o primeiro parto, segundo, ou foi uma cesárea que ela viu que não tinha indicação, que foi meio ali... ou foi a violência obstétrica, tanto na cesárea também que tem, ou no parto normal. Então, ela vai ali no meio para ressignificar. Então, não esperar, né, passar por uma violência obstétrica, porque o parto, ele marca, né? Ou ele deixa traumas físico ou emocional, ou ele deixa você ali com... Ter dói, né, Carol? Mas é diferente, assim, aquela sensação de que foi respeitada, de que teve amor, teve carinho, teve uma equipe, né? Não só a doula, teve um marido, uma enfermeira, um médico que te apoiou, que estava ali por você, sabe? É muito diferente. Você leva isso para a vida toda. Não fica com traumas, né? Isso. Naquilo, quando você fala, dá até vontade de chorar, só de lembrar, não é, gente? Quando a gente passa por esses lembrando traumas. todo o parto em si, a sala escurinha, ela, assim, a gente tem uma parte muito legal que ela tava ali o tempo inteiro com a gente, mas na hora do expulsivo foi só eu e meu marido. Ela se ficou assistindo, ficou em processo, mas ela entendeu que aquele era o momento nosso. E foi, realmente, eu até arrepio. Nossa, também arrepiei, gente. Até arrepio. Então, foi um momento só meu e dele. E foi um processo que ela soube respeitar. E a equipe, eu acho que mais por ela estar ali também, respeitou. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E ela veio. Ela veio no meu braço, foi assim... Foi maravilhoso. A Liz, a gente descobriu o sexo dela no parto. Ai, que legal! E aí, a gente pegar ela, ter essa sensação, foi uma sensação maravilhosa. Eu não tinha tido isso. Quando a Maitê veio pro meu colo, que é a mais velha, né? Eu fiquei atordoada. Eu falei assim, gente, o que é isso? O que eu faço agora? E aí, quando a Liz veio, eu peguei quentinho, eu senti no meu corpo. E foi eu, ela e meu marido, assim. Foi eu ter ressignificado mesmo. Isso foi muito... Dá pra ter mais uns 3, Carol. O que você passou no primeiro parto, você ainda foi ter o segundo. Então, e o segundo foi tão bom, eu falo assim, que eu não tenho ainda... Dá pra ter mais uns 3, Carol. Coragem. Mais um talvez ali, mais um... Legal. E, Carol, e que mensagem você deixaria para mães que estão vivendo o puerpério e se sentindo sobrecarregadas? O que você, da sua experiência, o que você falaria para essas mães? Eu acho que se pegar a sua realidade, ao que é possível fazer hoje, faz o que é possível fazer hoje, mas aproveita o seu momento na medida como você pode, né? E se tiver um profissional para te direcionar, para te acalmar, faz isso, gente, porque... Muda mesmo, assim, o apoio, o conhecimento, a informação que ela passa te deixa mais leve, mais calmo. É um divisor de águas, né? Legal. E às vezes uma equipe multidisciplinar, eu falo, né? Tipo,
a gente fazer um conselho que eu dou para as gestantes que eu acompanho. Se você puder, deixe uma reservinha, né, guardada. É um enxoval, é uma parte do enxoval que você vai investir no seu bem-estar. Porque assim, separado, né, como a gente falou assim, né, de enxoval, de coisas e coisas e coisas, às vezes a mulher tá ali num quarto lindo, com tudo lindo, um berço lindo, um protetor de berço lindo. E entrando em depressão. Mas assim, né? Não tem um suporte nenhum emocional, não sabe lidar com a criança, o peito tá ferido, não tem... Né? Informação nenhuma então, pra saber lidar que com você aquilo, recorrer, vai ser comprar marmita, tá tudo certo, né? Não tenho tempo, vai ser um tempo sem eu cozinhar, eu vou conseguir, vou pedir marmita. É um dinheiro muito bem investido. Vai ser uma pessoa que vai trabalhar aqui para mim meio período para ser meu braço direito. Às vezes você vai tirar um peso ali, um alívio, assim, uma pessoa que vai te ajudar. Eu sempre falo, se eu tivesse todas as informações que eu tenho hoje, quando eu tive filho, eu teria juntado dinheiro só para pagar doula, pagar a consultora de amamentação e consultora de sono, porque já ia me dar assim... São profissionais, só profissionais, só para você estar com a sua saúde mental. Exatamente. Saber o que eu vou fazer, né? Não precisaria realmente, de nada, nem um quartinho. Não precisaria juntar dinheiro para aniversário de 1 ano. Eu preferia muito mais pegar esse dinheiro e fazer isso aí, sabe? Pagar profissionais e ter toda essa estrutura, como você falou, alguém para me auxiliar, para fazer uma comida, né? Comprar marmitinha já pronta. Isso que é um investimento bom, não é? Isso eu falo, é o meu melhor conselho, é fazer isso. Porque a gente está numa cultura, eu acho que aos poucos vai mudando, né? Mas assim, a gente valoriza muito, né? O aniversário de 1 ano a gente gasta horrores, tipo... Gasta horrores. Mils ali num aniversário que acabou em um dia. E o parto se negligencia, tipo, não dá muita bola. Ou pro próprio puerpério ali, o pós, o sono. E essa saúde tudo mental tão importante, junto, né? Da família toda, né? Se a mãe não estiver bem, quem vai conseguir? Exato, exatamente. É isso que a gente vê. E tudo, gente, eu vejo cada caso casamento que acaba por conta de criança que não dorme. Sim. É incrível como as mães vêm já falando assim, vou separar. Porque o marido não sabe o que fazer, o pai não sabe como ajudar, o bebê chora no colo do pai, o pai não sabe. A mãe não tá sabendo fazer, imagina o pai, né? Que não tem aquele acolhimento todo, né? Que uma mãe já vem de natureza da mãe e tudo. Então, vira brigas e mais brigas. Então, tudo é um investimento no seu casamento, na sua sanidade mental, né? No seu filho também, porque querendo ou não, a criança sofre, né? Não pega peso porque não mama direito, né? Não se desenvolve bem porque não dorme bem. E aí fica aquele estresse, é meio que um ciclo vicioso ali, né? Dia após dia. Então, eu falo, se eu tivesse tido essa informação, olha, eu teria gasto dinheiro só com essas coisas, viu? Não ia me preocupar com aniversário de 1 ano, do meu filho mais velho foi em buffet. Lá, eu falei, gente, eu penso hoje, meu Deus. O meu primeiro... Esse dinheiro poderia ser investido com coisas, né, que iam me trazer bem mais... Bem-estar, paz. Nossa. Mas é isso, meninas. Muito obrigada, viu? A conversa foi maravilhosa. Obrigada por compartilhar histórias tão reais, tão humanas e tão necessárias, né? Tenho certeza que muitas mães vão sair desse episódio se sentindo mais fortes, mais acolhidas, mais informadas, né? Que isso é muito importante. E você que está ouvindo, né, aqui a gente, assistindo, siga nosso canal, podcast Entre Fraldas e Cafés, lá no YouTube. Clica lá no link da bio do Instagram, que você vai direto lá pro YouTube, tá bom? Do canal do podcast. E ativa o sininho para não perder nenhum episódio, né? Nenhum vídeo que a gente publica lá no YouTube, no Instagram, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.